Em primeiro lugar, uma pergunta, um questionamento. Eu não sei se algum dos convidados já tem dados de decisões judiciais, sejam elas cíveis ou criminais, relacionadas ao tema. Existe condenação por alguma cobrança já realizada? Pelo que eu ouvi da mesa, foi o contrário, ou seja, que existem decisões de tribunais exatamente consolidando a posição já existente. Primeiro ponto. Então, quem defende, em determinado momento, a constitucionalização, dizendo que isso tem que ser realizado para evitar um processo de judicialização, num primeiro momento eu não estou vendo lastro na realidade. Mas quero ter a compreensão, porque não conheço os dados mesmo, e quem tiver eu gostaria de ter acesso a eles. Queria dialogar com o senhor Vicente na representação do MEC. Na tese que foi levantada, senhor Vicente, eu não consegui ter a compreensão se foi favorável à PEC ou contrária à PEC. Porque, pelo que eu compreendi da tese defendida pelo senhor, o que a gente já tem como princípio constitucional já é o suficiente e não há a necessidade, porque ele já permite a cobrança em determinados casos. Eu discordo, mas essa foi a tese defendida pelo senhor. Se a tese é verdadeira, para que alteração constitucional? Ou seja, essa foi a tese defendida pela representação do MEC. Então, se já é possível, a partir de uma interpretação da Constituição que vai ser feita nos julgamentos nos tribunais, a alteração é desnecessária. E aí, meus amigos, eu quero dialogar com os senhores sobre o que é Constituição, né? Constituição é definição de relação de poder em determinado momento histórico. E aí eu gosto de dialogar com o deputado Rogério Marinho, porque ele é franco. Dá para perceber claramente o que o deputado Rogério Marinho defende. E ele disse que essa discussão se arrasta há décadas. É verdade. Essa discussão não foi iniciada no dia de hoje. Só que também é verdade que posições como a do deputado Rogério Marinho, claramente favoráveis à adoção de políticas voltadas para o mercado, elas têm ganhado força. E estão ganhando força aqui, inclusive, dentro do próprio parlamento. E aí eu quero dialogar com a universidade. A gente não vive numa ilha. E como a gente não vive numa ilha, eu acho que compreender o contexto que a gente está vivenciando é muito importante. Eu tenho preocupação porque essa medida pode ser um início de um processo de privatização na universidade brasileira. Tenho, mas claro que tenho. A autonomia universitária não pode ser, de maneira alguma, e não é, e eu sei que não é, inclusive, aquilo que foi dito pela representação que está aqui presente, justificativa para que tudo possa ser realizado. Então, quer dizer que eu sou reitor de universidade, eu tenho uma visão que é privatizante do mundo, e em nome da autonomia eu posso privatizar a universidade? Não posso. Não posso. Exatamente, não pode. Não pode. É essa a defesa que a gente está fazendo. A autonomia não pode ser a justificativa para. Nem o reitor, nem o conselho, nem o que quer que seja. Ora. Não é possível. Mesmo sendo a vontade aqui expressada pelo deputado Átila, que levantou as mãos para os céus e disse, se isso acontecesse. A vontade do deputado Átila é a vontade de um conjunto de parlamentares e de um conjunto de forças políticas que quer, sim, privatizar a educação pública. Tudo bem. Eu vou defender o contrário. Ou seja, é bom que essa posição se explicite, levantando as mãos para os céus, para que o debate se dê de uma forma clara. A gente não pode esquecer que dentro do parlamento, no que a gente está vivenciando hoje, é o projeto de terceirização que está sendo votado. A gente não pode esquecer que dentro do parlamento tem uma tese que é defendida por um segmento de parlamentares e que tem respaldo numa parte da sociedade, que defende, por exemplo, a privatização da Petrobras, que defende que as estatais brasileiras não existam. Ou seja, é uma corrente de pensamento. O deputado Rogério tem o direito de defendê-la.
Nós aqui temos uma outra visão. A nossa visão de mundo não é essa. E exatamente por não ser essa a nossa visão de mundo, a gente tem sim preocupação com a aprovação de uma alteração constitucional desse porte. E para finalizar, eu queria dialogar com o MEC. Eu acho que é muito importante o MEC, o governo federal, ter posições claras em relação a temas como esse. Ou seja, o MEC tem uma base de governo que é ampla, ok. O governo tem uma base ampla de sustentação na Câmara dos Deputados. Mas num tema como esse, o meu questionamento é, o MEC tem a preocupação que essa matéria possa se transformar necessariamente em uma brecha para privatização e para que outras propostas de emenda à Constituição sejam apresentadas? Vamos ser claros, na atual correlação de forças da Câmara dos Deputados, se fosse uma medida de fortalecimento do Estado brasileiro, não teria passado no filtro do presidente da Câmara nem para a medida ser colocada em plenário para votação. Os senhores têm o direito de fazer a defesa desse pensamento, que eu já disse e repito. Não estou aqui dizendo que é o do deputado Alex Canziani que quis fazer uma proposta para solucionar uma questão objetiva da universidade. Mas a posição do deputado Alex Canziani é diferente da posição do deputado Rogério Marinho, que eu respeito, mas tem uma posição diversa. Eu não esqueço, logo no início dos nossos trabalhos aqui, o deputado Rogério Marinho trouxe para mim uma frente parlamentar, eu nem lembro exatamente do que era, e eu dialoguei com o deputado Rogério Marinho e falei, Rogério, infelizmente eu não vou poder assinar a sua frente parlamentar, porque o que você defende em relação a ela é o contrário do que eu defendo. E você o faz, utiliza o microfone para dizer. Agora, sim, a preocupação é real. Eu acho que tem um consenso na mesa. O consenso que eu vi na mesa é, não existe acúmulo suficiente para que essa matéria seja votada nesse momento no plenário da Câmara dos Deputados. Se houver a insistência na votação da matéria, o que necessariamente a gente vai ter que fazer, por essa preocupação que já foi explicitada, é levar, sim, uma discussão que seja polarizada no modelo de Estado brasileiro que a gente quer. E aí, sim, a gente vai ter que ser claro em dizer que tem uma parcela de parlamentares que levantam as mãos para o céu pedindo que a universidade brasileira seja privatizada. Esse vai ter que ser um debate realizado também no plenário da Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente.